Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais esta aula do Instituto Belém, aula de Santos 2, nenhuma mão ímpia. Só para informar vocês, não sei se vocês já viram aquele PDF que eu fiz. Na verdade, o do Santos não é em PDF, é uma imagem que eu fiz com todas as leituras. Assim, a leitura do curso, a leitura obrigatória, é todo o livro de Santos 2. Mas só que lá no cronograma que eu fiz, que é no calendário que tem, ele divide por aulas, né? Então vocês podem acompanhar de acordo com a aula, tá bom? Quem quiser, por favor, me procure, pode mandar uma mensagem no chat, aí eu mando para vocês irem acompanhando as leituras, tá bom? Mas ainda é obrigatório. Quando for no final do semestre, provavelmente eu vou falar com vocês, vou perguntar se vocês terminaram de ler, vocês vão me confirmar, tá bom? Ainda continua sendo obrigatório. Bom, para começar, vamos então ouvir uma oração, que será oferecida pelo nosso amigo Alisson, e logo após a oração, o tempo é do Moisés. Muito bem, muito bom. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Sentimos falta de vocês semana passada, mas estamos animados, né? Com essa semana. Nosso capítulo 9 e 10, nossa aula está com previsão de término em 1 hora. Vamos fazer de tudo para a gente terminar no horário. E o tema, conforme ditar o Espírito, né? Vocês podem observar na figura aí, temos dois companheiros ali, né? Então, vocês já imaginam que nós vamos falar um pouquinho sobre obra missionária, né? E aí a gente vai trocar algumas ideias, algumas experiências, e eu espero que a gente aproveite o máximo do tempo que nós temos. Vamos lá. Vou passar um breve vídeo para vocês, só um resuminho, para a gente se inteirar aqui no que está acontecendo, tá? Tá sem áudio, viu, Moisés? Oi, Anderson, Tá sem áudio o vídeo. tem áudio? Eu acho que faltou só compartilhar o áudio. Deixa eu ver onde é isso. É lá na tela do Onde Zoom, é? lá naquela. É no nosso, né? Peraí. Isso, na barra de ferramenta do Zoom, tem três pontinhos, lá no final tem três pontinhos. Aí tu clica nos três pontinhos e vai lá embaixo. Aí tem Share Sound. Estou achando mais. Chat. É no Hide Self Win, não, né? Não, é Share Sound, tem escrito. Vou botar no lugar certo. Tem um multi do lado e os três pontinhos, não é isso? Isso, quando tu compartilha a tela, aí fica aquela barra de ferramenta, né? Aí lá no finalzinho dela tem três pontinhos, aí tu clica nele. Ah, tá, já achei, já. Porque estava escondido aqui. Aí ele vai abrir um monte de opção, assim. Aí lá Ah, embaixo tem Share Sound. só clicar lá. Isso. Ah, então já foi. Vamos botar lá. Capítulo 62. E agora? Foi? Foi. Capítulo 62. Os Santos estabelecem Winter Quarters, entre 1846 e 1847. Os Santos inicialmente esperavam que alguns chegassem às Montanhas Rochosas em 1846, mas Brigham Young percebeu que teriam de esperar o ano seguinte. Seria preciso preparar-se melhor. Eles também precisavam de homens fortes para a jornada e muitos estavam no Batalhão Mormon.
Alguns índios deixaram os santos usarem as terras do outro lado do rio na altura de Council Bluffs. Em setembro, os santos começaram a construir uma cidade lá que chamaram de Winter Quarters. Iniciaram plantações e construíram mais de 700 casas. Brigham Young dividiu Winter Quarters em alas e escolheu homens para serem bispos e cuidarem dos membros de cada ala. Os pioneiros construíram uma cerca em volta da cidade para protegerem-se. Enquanto os santos estavam em Winter Quarters, o Senhor deu a Brigham Young uma revelação sobre a viagem para o oeste. O Senhor disse a Brigham Young o que os santos deveriam fazer para preparar-se durante o trajeto. O Senhor disse que as pessoas deveriam ser divididas em pequenos grupos, cada um com um líder. As pessoas deveriam obedecer a seus líderes. Deveriam ajudar umas às outras, principalmente os pobres, as viúvas e as crianças sem pai. O Senhor disse que cada grupo deveria ter seus próprios carroções e alimentos. Cada grupo deveria também contar com pessoas que soubessem consertar carroções, edificar pontes, construir casas e cultivar a terra. O Senhor disse aos santos que deveriam guardar seus mandamentos, não deveriam brigar, deveriam dizer coisas boas uns aos outros, não ruins. Deveriam ser honestos e devolver tudo o que pegassem emprestado ou tudo o que achassem. O Senhor queria que os pioneiros fossem felizes. Exortou-os a cantarem, dançarem e orarem juntos. Prometeu ajudá-los caso estivessem tristes ou com medo. Disse que suas tribulações os ajudariam a preparar-se para receber as grandes bênçãos que ele reservara para eles. Brigham Young fez o que o Senhor lhe indicara. Dividiu as pessoas em grupos. Cada grupo tinha tudo o que era necessário para construir uma cidade nas montanhas. Os meses que os pioneiros passaram em Winter Quarters foram dificílimos. Sofreram muito com doenças, fome e frio, e mais de 700 deles morreram. Apesar das provações, permaneceram firmes na fé e empenharam-se ao máximo para cuidar dos preparativos para a jornada. Muito bem. Muito bom. Então, essa foi só uma breve revisão do que um pouquinho aconteceu na aula passada, onde os membros já estavam se organizando, mas Brigham Young sempre à frente, ajudando cada eles a se sentirem bem-vindos. Sabemos que nessa época ainda tinha muitos que ainda não tinham chegado, né, em Winter Quarters, mas logo, logo a gente vai ver algumas experiências aí, tá? Ebse Kimball. Alessandra, você pode ler para nós? Sim. Em 6 de outubro de 1849, o primeiro dia da Conferência de Outono da Igreja, a primeira presidência e o Quórum dos 12 anunciaram o mais ambicioso esforço missionário da Igreja desde a morte de Joseph Smith. Chegou a hora, declarou Herbert Kimball em seu discurso inicial. Queremos que este povo se interesse e se envolva conosco no trabalho de levar o Evangelho a todas as nações da terra. Exatamente. Tudo bem. O que isso simboliza para nós? O que vem na mente de vocês quando vocês olham essa figura de Cristo carregando uma ovelha? Que está disposto a nos guiar, né, no caminho certo. Diz que a minha ovelha é a gente, Jesus Cristo é o caminho, né? Exatamente. Você, Alessandra, qual é o teu sentimento em relação a essa figura? Tem que retratar muitas coisas, mas tem o Alisson falou muito bem. Eu queria ver você, vou ouvir você. Eu pensei que dessa citaçãozinha, Jesus Cristo ele é o bom pastor, né? E ele nos guia, como o Alisson falou. Mas também nós temos a oportunidade, o privilégio de ajudar o Senhor a poder trazer as suas ovelhas, né, pro rebanho. Então, como ele fala nessa citação sobre os membros da igreja, do povo se interessar, se envolver mais no trabalho de levar o evangelho a todas as nações.
Então, nós, como membros da igreja, precisamos nos empenhar em levar o evangelho para todos e ajudar o Senhor a trazer suas ovelhas para mais perto dele. Ele faz isso com a gente e nós podemos ser as mãos dele aqui na terra para ajudar as outras pessoas a também conhecer o evangelho e a desfrutar das bênçãos de vivê-lo. Muito bem, excelente, perfeito. Eu não tenho a acrescentar mais nada no comentário de vocês dois. É isso exatamente que vocês falaram. E aí nós olhamos aí essa outra figura, a gente percebe um campo, dois representantes, podia ser dois representantes também, mas dois missionários olhando, já se preparando, né, para o campo missionário, né? Lembrando dessa figura e desses comentários de vocês, o Alisson, missionário retornado, Alessandra também, né, Alessandra? Sim. Isso, muito bem. Então, nós vamos relembrar esse momento que vocês leram muito na missão e a gente vai lembrar. Eu queria compartilhar com vocês. Vocês estão olhando a figura ali, né? E a gente vai ler. Aí nós temos muitas coisas que mostra as qualidades, os atributos que o missionário ele precisa para ele sentir o poder da obra missionária quando ele está no campo, que é muito trabalho, né? Então, eu vou ler o 1 e o 2, o Alisson lê o 3 e o 4, e eu vou deixar o 5 e o 6 para a Alessandra. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Tem. Portanto, estes desejam a servir, o chamado aos trabalhos, porque eis que o campo está branco para a ceifa, e eis que aquele que lançar as forças e vigor fazer resolve, de modo que não permanece mais traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto. Amém. Ótimo. Deu para lembrar um pouquinho? Algumas missões, esse era o lema de muitas missões, né? Mas no CTM a gente estudou muito essa passagem, porque tem tudo a ver com quem vai para o campo missionário, né? Precisa servir de todo o coração, foi chamado, né? O campo já está branco, olha só, com a ceifa aí, esse garoto, ele sabe que o campo já está pronto, bastava agora lançar sua foice, né? Deixar até em reserva, como a Escritura fala, né? E as qualidades, fé, esperança, caridade, todos esses atributos e alguns dons aí, nós, se não tínhamos quando fomos para a missão, nós os adquirimos. Concordam comigo? Vocês sentiram isso. Vocês sentiram esse poder na missão. Se não tinha paciência, aprendeu a ter paciência, né? Se não tinha muita humildade, não tinha muita diligência, a gente aprendeu a fazer isso junto com nossos companheiros, com a nossa zona, né? Pois o campo ali já estava pronto. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Alessandra, quer comentar alguma coisa sobre essa escritura? O Alisson? Irmão, você Poderão. falou sobre na missão, se nós não tínhamos esses atributos, era uma oportunidade de adquirir, né? E eu penso muito sobre a minha missão, como seria se eu não tivesse ido. Eu sinto que eu precisava servir, porque servir uma missão abriu meus olhos para muitas coisas, me ajudou a ver muitas coisas de maneira diferente, me ajuda com a perspectiva que eu preciso ter.
do agora, do meu futuro. E eu sempre digo para todo mundo que eu posso conversar que a missão me ajuda em ter recebido uma missão, me ajuda em todas as áreas da minha vida, todas as decisões que eu vou tomar, em todas as coisas que eu preciso fazer. Eu lembro das experiências, eu lembro do que eu fiz bem, do que eu não fiz muito bem, do que eu posso melhorar, e hoje eu posso ser melhor pelas experiências que eu tive. Então, como eu já ouvi uma vez, a missão é como o CTM para a vida. E eu posso enxergar isso desde que eu voltei há uns 3 anos atrás. Eu posso enxergar que tudo que eu aprendi lá me ajuda hoje. E eu sou muito grata por isso, pela oportunidade que eu tive de servir, pelo Senhor ter colocado desejos no meu coração e pelas coisas que eu aprendi. Eu aprendi que na missão que eu tinha muitos atributos, eu aprendi a adquirir outros e aprendi que lá não era o fim, que eu posso continuar a minha vida buscando adquirir outros atributos, dons, talentos e que no decorrer da minha vida eu posso buscar ser como Cristo. Acho que isso que a missão ajudou mais na minha vida. Terminar a missão não é o fim da minha missão de vida. Na verdade, para mim, dali que começou. Comecei a entender muitas coisas. Então, a missão é uma bênção para a vida de um jovem. Se todo mundo pudesse servir, seria algo maravilhoso. Tudo bem, Alessandra. Poxa, obrigado pelo seu testemunho aí, pela sua motivação ainda, né, de entender bem essa obra que você fez. Muito bem, me senti muito bem com suas palavras. E mais fortalecido aí, ó. Você voltou, é recente. Para mim, isso, 3 anos, super recente. Tá bem ainda, tá, as coisas estão bem vivas ainda em você. Muito bem. O Alisson quer compartilhar alguma coisa sobre essa escritura? Eu gostei bastante cadê? Do 4, né? Que ele fala quase no final, que de modo que não pereça, mas traz salvação à sua alma, né? E eu achei muito interessante quando a gente tem serviço ao convidar as pessoas a chegarem a Cristo, né? E eu gosto muito da escritura que fala assim, ah, o Senhor se alegra só com uma alma, né? E Uhum. quando a gente traz só uma alma para a igreja, o Senhor se alegra, né? Não importa quando batismo que você fez na missão, o que importa é que você fez o seu trabalho. Se a pessoa não fosse ou não assim, tá bom, bora atrás do sim. A gente recebe não todos os dias, mas como torcer para que a gente possa conseguir trazer a alma para a igreja, né? E eu achei muito interessante esse versículo 4, né? E na minha missão também, falando da minha missão, sou muito grato, né? Mas não servi como missionário peritivo, mas como missionário em serviço. A mesma experiência que eu tive coisa da minha missão foi ótima. Fiz amizade, fiz. Eu era muito vergonhoso que as pessoas não conversavam. Uhum. Depois da missão, foi separar, consegui fazer bastante amizade, através do Instituto também, através da missão também. E eu era muito calado, eu gosto da missão tanto mais. Então, através das bênçãos também, que a gente recebe quando está fazendo um trabalho missionário também, né? E o correr Exato. disso é muito interessante. Muito bem, obrigado, Alisson. Ótimo. Muito bem. Hoje, gente, foi maravilhoso esse comentário de vocês. Muito obrigado. Vamos avançar um pouquinho aqui. Falando de missão, nessa época em que a igreja já estava estabelecendo ali em Utah, a igreja já precisou mandar aí algumas duplas missionárias, né? Aí eu tenho alguns aí que a aula retrata, que saíram, tá? O Charles, meu companheiro, foi lá para a Califórnia, Estados Unidos, trabalhou na Califórnia com a Maso Lima. Lawrence Snow, mais tarde ia ser um profeta, ele foi para a Itália. Já lá,
estava Joseph Toronto, que se filiou à igreja, eles se tornaram lá companheiros. John Taylor foi para a França, possivelmente encontrou algum outro companheiro lá da França também. O Erausto foi companheiro de Patsy Hansen, tá? Eles foram para Dinamarca. E o Franklin, que foi para a Inglaterra, possivelmente também já encontrando algum converso lá para ajudá-lo durante sua missão. Então, aquela mensagem lá no início, de que eles já estavam prontos, né, precisavam divulgar o Evangelho agora, divulgar o livro de Mórmon, né, as ordenanças para a salvação, esses homens eles foram para esses locais. Tiveram grandes desafios, e a gente vai ver alguns desafios que eles tiveram, assim como qualquer outro missionário durante suas missões, certo? Então, essa aí só para vocês lembrarem, né, da fisionomia de cada um, tiveram seu chamado aí, chamados a servir, assim como cada um de nós, tá bom? Alessandra, pode ler para mim o primeiro e eu vou ler o segundo. Certo dia, trocaram ideias sobre suas opções. Vamos restringir nosso trabalho às pessoas brancas? Perguntaram-se. Eles não tinham sido instruídos a pregar aos havaianos, mas tão pouco lhes fora dito que não o fizessem. Na Califórnia, Charles Rich simplesmente os aconselhara a confiarem que o Espírito guiaria sua missão. George acreditava que seu chamado e dever era compartilhar o evangelho com todos os povos. Se ele ou outros missionários se esforçassem para aprender a língua da terra, como Addison Pratt tinham feito em Tubuai, eles poderiam magnificar seu chamado e tocar o coração e a mente de mais pessoas. Aaron e James sentiram o mesmo. Então, antes dessa turma partir, eles conversaram, o Charles ali, né? Poxa, eu vou para lá e, né, Petson, Erastus, dinamarquês, inglês, né, italiano, poxa, pessoas que nunca viram, né, outro idioma que pudesse ser estranho para eles. E principalmente entre os havaianos, né? Então, essa era uma preocupação. Hoje, os missionários têm o quê? Antes de entrar no campo missionário? Uma preparação, não é isso? Eles vão para onde? Um centro Treinamento. Um centro de treinamento, né, Alessandra? A Alessandra pegou o CTM novo, né, Alessandra? Novo? Como assim novo? Não o novo, porque eu peguei o velho. Ah, Você pegou o novo, em o branco. 2019, com máquina de sorvete, Pois exatamente. é, exatamente. Na minha época, o Sandro pegou esse, Sandro, ainda? A Sandro o secretário, nosso secretário, Anderson. Anderson, pegou o novo, né, Anderson? É, Pegou o novo também, né? relativamente novo, né? Porque Bem novo. tu estás falando daquele que era lá onde é a associação agora? Não, quando eu entrei lá onde é o templo, do lado do templo, onde é É o onde é o prédio da centro de associação, né? onde é o centro de visitação, ali era o CTM, É, meu entendeu? Deus. E o novo é o novo, Dessa eu nem sabia. né? Pois é, lá era o centro de treinamento nosso. Bem simples, mas foi também bem importante, né? Nos ajudou. E assim, vocês sabem que a Alessandra e o Anderson são propriedade aí, bem para falar sobre isso aí. Eu não sei como é lá, mas eu imagino que seja as salas para quem vai para o exterior, vai aprender o espanhol, vai aprender o inglês, tem tudo lá preparado para eles, correto? Sim. Sim, né? Esses cidadãos aqui, não. Eles foram cumprir o chamado, como eles falaram aí, com fé, sabiam que o Espírito ia ajudar de alguma forma. Eles só precisavam
fazer a parte deles, né? Então, a língua era um desafio, tá? É, eu, é, os missionários rapidamente descobriram que o idioma, minha tela ela fica coberta aqui com esse meu. Alessandra, segue para mim aí, que a minha cobriu aqui, Tá bom. por favor. Os missionários rapidamente descobriram que o idioma havaiano era difícil de se entender. Cada palavra parecia se juntar à seguinte. Ainda assim, muitos havaianos estavam ansiosos para ajudá-los a entender. Como não havia muitos livros didáticos em Maui, os missionários mandaram buscar alguns em Honolulu. O desejo que George tinha de falar era muito forte, e ele nunca perdia uma oportunidade de praticar a língua. Às vezes, ele e os outros passavam o dia inteiro em casa lendo e estudando o idioma. Tudo bem. Gradualmente, George começou a usar a língua de modo mais confiante. Certa noite, quando ele e seus companheiros estavam numa casa conversando em havaiano com os vizinhos, George se deu conta subitamente que compreendia quase tudo que era dito. Erguendo-se de um salto, segurou a cabeça com as mãos e exclamou o que havia recebido um dom de interpretação de línguas. Não conseguia distinguir todas as palavras proferidas, mas conseguia captar seu sentido geral. Sentiu-se cheio de gratidão, sabendo que tinha sido abençoado pelo Senhor. Poxa, precisamos só fazer a nossa parte, não é isso? Que experiência, né, George teve, né? Você vê esse carimbo aí, obrigado em várias línguas, né? Graças, thank you, né? Thank you, né? Thank, merci, ó, alguns aí a gente conhece, cheche, graças e aí por diante, né? Mas tem línguas que a gente, hoje o evangelho, a igreja está espalhada pelo mundo. Então, eu sinto que quando o missionário recebe um chamado que ele vai falar uma outra língua, ele deve sim ficar um pouco preocupado, mas ele também tem um conforto, porque ele vai aprender pelo menos o básico, o início lá, para ele se sentir seguro, né? Então, isso é. E nós aqui no Brasil, quando nós estamos recebendo outros missionários, nós precisamos ajudá-los, né, com o idioma, porque, de repente, a gente pode ser um instrumento, como aconteceu com o George, ele ouvindo os vizinhos lá e tudo, ó, destravou, né? E o Senhor abençoou, ele entendia o que eles estavam falando, não completamente, mas o dom das línguas foi uma ferramenta importantíssima para ele, né? Muito bem. Alguma pergunta sobre essa fase? Tem sim, porque a maioria do eu conheci algumas pessoas que também teve essa dificuldade, né, na missão. Uhum. Conversando com a minha irmã, que ela estava na Curitiba, ela pegou uma pessoa tipo, dos Estados Unidos, tipo, É. sabe? E meio que ela pegou uma dificuldade e correu da missão. Depois ela foi conseguindo e apitando isso e colocando em prática todos os dias. E ela conseguiu. Quando a minha irmã terminou a missão, ela mandou uma mensagem: ó, obrigado, eu consegui falar o idioma de vocês. E eu fui no trabalho, eu trabalho aqui na rua, eu vi um missionário, um de São Paulo e outro de meio de, como é, estrangeiro, que ele falava em pouco em espanhol. E eu Hum. expliquei para ele discutindo como ele aplicou esse conhecimento na missão. Graças, graças ao outro lado que ele é em português, ensinou ele. Então, quando a gente não consegue lidar com vou para a missão, teve, mas, como é, tipo fora, teve aqui, Argentina, e eu não vou conseguir apertar. Então, eu vou ter que chamar um missionário, que é de lá, para me ensinar a falar. Então, através disso, ao estudo com o missionário, ele vai começar a aplicar. Então, isso vai forçar mais na mente dele. E eu tinha um companheiro, tinha um
um rapaz que se viu fora também. E não tinha como ele tirar essa linguagem que ele tinha terminado a missão dele. Então, foi muito difícil quando a gente volta de missão com essa linguagem, né? A gente não consegue apertar esse em português, mas a gente consegue quando a orientação do Senhor. Certo, muito bem. Obrigado, Alisson. Alessandra, eu tenho uma pergunta para você. Você teve companheiras de outro idioma, Sim, espanhol. em espanhol? Teve dificuldade? Tu sentiu que elas tinham dificuldade? Conta um pouquinho, rapidamente, uma experiência tua em relação a isso para a gente. Ah, duas já tinham tempo de missão, mas tinha uma que ela tinha saído do treinamento. Ela é do Paraguai. É do Paraguai. E nós ficamos juntas na pandemia. Então, na verdade, os missionários já tinham ido embora, os gringos, os hispânicos iam embora também. Só que Chegou essa fase, tá certo, é foi- verdade. enquanto eles estavam lá na missão, nós fomos companheiras. Foi somente 2 semanas, mas ela é incrível. E ela tinha saído do treinamento, então ela conseguia falar português, mas ela tinha muita dificuldade. E nós começamos a falar com as pessoas pelo celular, ensinar por videochamada, mandar áudios também, ensinando coisas. Então, lembro que um dia nós estávamos enviando áudio, estávamos conversando por mensagem com uma pessoa, por mensagem de texto, explicando tudo. E ela foi mandar áudios explicando sobre um assunto do evangelho e ela ficou repetindo várias vezes. E ela apagava o áudio, não tá bom, e ela tinha isso com ela de. Ela queria, né, explicar muito bem. Só que as pessoas entendiam o que ela falava, tanto por áudio, a gente fazia perguntas, quanto por videochamadas, por telefone, elas conseguiam entendê-la. E isso eu via que era o resultado do esforço dela. Ela se cobrava, né? Porque imagina que todo mundo tem isso de se cobrar para falar melhor, para aprender muito. Mas ela se esforçava para falar o melhor português que ela conseguia. E as pessoas entendiam ela. Eu ficava preocupada de alguém mandar, ai, não entendi, algo assim, porque ela era bem preocupada com isso, mas as pessoas entendiam e dava certo. E eu sempre buscava elogiar ela para que ela se sentisse bem, porque ela estava se esforçando. Eu via, então. Não tinha por que eu estar corrigindo ela o tempo todo. Eu, enfim, foi uma experiência muito legal. Foram 2 semanas, mas foi muito bom estar com ela. 2 semanas de ouro, né? Poxa, obrigado, ótimo, ótimo. E é isso mesmo, acho que eu não tenho dúvida que ela tem um carinho muito especial, hoje vai ter sempre por você, pela forma com que você conduziu a situação e apoiando ela em muitas situações, né? Acho que muitos missionários que têm que aprender um idioma, eles se sentem desanimados. Eu tinha alguns companheiros também que se desanimavam, ficavam desanimados mesmo, porque parece que não soltava a língua, não soltava. E aí a impaciência deles não conseguirem falar e ensinar era deixar eles para baixo. Mas só o tempo iria mesmo mostrar para eles a capacidade que eles tinham e que o Senhor iria ajudá-los, né? Mas muito bem, esse capítulo 9 ele foi sobre essa parte que eu queria transmitir para vocês, realmente, para que a gente pudesse ver os desafios que esses novos missionários, né, abraçaram a causa, mas foram com muita determinação para divulgar o Evangelho, né? E essa é uma característica muito forte da igreja e uma característica muito forte, né? Todo jovem tem que ter essa ambição, né, de querer mesmo divulgar o Evangelho e se ele fizer a parte dele, o Senhor vai completar com tudo que ele precisa. O Senhor não vai deixar nenhum, nunca deixou e não vai deixar nenhum, né? No manual, existem outras experiências lá deles, que vocês podem ler com mais calma, e vocês vão comparar com a de vocês e vão ver que o Senhor está agindo sempre, sempre na obra missionária. Tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre capítulo 10, verdade e retidão, é, o que realmente, os desafios que houve um pouco de política, algumas coisas que aconteceram nesse capítulo, que a gente vai ver que o Senhor está conduzindo essa obra.
tá? Sempre esteve e sempre vai estar. Vou passar aqui. Agora. Deixa eu ver se é a primeira. George Kennan, né? Janeiro de 1827 a abril de 1901 foi, né, a época que ele morreu. Alessandra, lê para mim essa primeira parte, por favor. Segurou firmemente sua mala de viagem ao entrar em um riacho que serpeava pelo verdejante vale, eu acho que é Iau, em Maui. Era 8 de março de 1851, quase no fim da estação chuvosa no Havaí. 4 dias antes, ele havia deixado sua casa em La Haina e começado a caminhar para o norte, acompanhando a costa. Preciso ir para o meio dos nativos e começar a pregar a eles, dissera seus companheiros missionários. Muito Até bem. aí? Leu de baixo também. Ele e 2 outros homens, William Uaua e Aí você está falando H. outra língua, viu? Você está falando outra língua, percebe? Das línguas se manifestando. E H.K. Kaleohano. Tinham recebido instrução formal na melhor escola da ilha. Ao falar com eles, George soube imediatamente que tinha encontrado as pessoas que Deus havia preparado. Exatamente. Esse aqui do lado, Jonathan Napela, ele era da região, ele era um havaiano e ele foi fundamental nesse momento em que George estava chegando. Olha o desejo dele de ensinar o povo, né? E esse Jonathan, ele era um respeitado juiz, como eu coloquei, um respeitado juiz do local em um dos aí, ou seja, ele fazia parte da nobreza da ilha. Olha só que bênção, né? Aí você imagina aí o desafio que era proclamar o evangelho agora para os havaianos, mas o desejo de chegar nos nativos, eu acho que não era diferente do nosso desejo. Em qualquer lugar que nós fomos chamados, a sua missão foi onde mesmo, Alessandra? Santos, no litoral de São Paulo. Tanto no litoral de São Paulo. Eu fui para Minas Gerais, o Alisson ficou aqui nas regiões mesmo. O Anderson foi para onde? O Anderson não está nem mais, tá nem mais na sala. Mas o Anderson, se eu não me engano, se não me faz memória, o Anderson foi para o Nordeste. Mas depois ele vai confirmar para a gente. Então, o desejo da gente ensinar qualquer sotaque que a gente ia encarar ali na missão, aí ia ser satisfatório para nós, porque a gente sabia que outras pessoas iriam nos ajudar, inclusive até os nossos próprios pesquisadores, né? E a gente, sem saber, eles iriam nos ajudar muito. Então, esse Jonathan, ele foi bem importante nesse momento aí. E essas pessoas que eles encontraram, como ele fala aí, então, que Deus havia mandado as pessoas certas para que ajudassem eles nesse momento de transição, sem conhecer ninguém, chegando na cidade, nessa ilha, né? Na verdade. Nessa época, Brigham Young, ele estava também com alguns dilemas, né? Só para vocês colocarem, para vocês terem uma lembrança, nessa época que a igreja estava se introduzindo e proclamando o evangelho, Millard Fillmore, ele era o presidente da época dos Estados Unidos, tá? Vocês lembram que em 2 cidades, a gente vai até Illinois e Missouri, né? A igreja não teve muito apoio, né, do governo em si. Então, Brigham Young, ele precisava organizar algumas coisas. Foi aconselhado por ele nesse capítulo, que a gente vai ver agora, ele precisava realmente se firmar em Utah, legalizar todas as coisas, ou seja, fazer parte daquilo, né? Não ser apenas uma cidade em que os membros estavam lá, se reuniram, chegaram e foram construindo. Não, eles precisavam se tornar, né, um governo, precisavam ter leis, precisavam realmente estar prontos
para que o evangelho fosse proclamado, tá? Vou ler aqui para vocês. Olha, a Assembleia Legislativa rapidamente redigiu uma petição para a criação de um Estado, para garantir que a petição chegasse ao Congresso em tempo. A Assembleia Legislativa criou o registro de uma convenção constitucional, que nunca ocorreu, e enviou outros documentos para seus representantes em Washington, capital, né? A primeira presidência esperava enviar Oliver Cowdery, que já conhecia muito bem, né, todo o processo desde o início da igreja, a Washington para ajudar a influenciar os políticos a favor da criação de um Estado. Então, esse era o dever agora, a meta de Brigham Young. Mas Oliver ficou muito doente enquanto estava com a sua família e esposa em Missouri, e ele morreu em 1850, justamente nesse período em que a igreja estava assim já avançando, né, para todas as coisas em preparação para a proclamação do Evangelho. Tá? E, infelizmente, Oliver Cowdery, já ativo na igreja, morreu em 1850. Tá? E Phineas Young estava ao seu lado quando ele faleceu. Em outras aulas passadas, a gente falou um pouquinho sobre Oliver Cowdery, né? Mas esse Phineas, ele disse algumas coisas boas, né? Ele ouviu o testemunho de Oliver Cowdery, na verdade. O Alisson, lê para a gente essa partezinha aí, por favor. O Congresso rejeitou o nome. O Congresso rejeitou o nome Desert ao Vitória em nome de Utah, que devia os índios Utes que ali moravam. Utah era bem menor que proposta feita pelos santos e não chegava até o mar, mas o território ainda obrigava a vastas intenções de terras para santificação dos santos. E o presidente morreu e nomeou um membro da igreja para ir para mais da metade mais cargas mais elevadas do governo, inclusive Blink alguém como governador as demais nações, fora para líderes governamentais de fora do destino, que não eram membros da igreja. 9, e esses líderes foram os 3 membros. Já ok? Opa. Tá, obrigado. Então, o caso da imagem estava em cima. Legal. Então, aí o restinho ficou só que foi recém-criado a Suprema Corte Territorial, limitando o poder que os santos teriam para aplicar as próprias leis. Então, por enquanto, Brigham Young conseguiu um avanço aí, tá? Vocês percebem que quando eles chegaram, daí os carroções para se organizar, passaram por dificuldades, tiveram inverno, sofreram. E quando eles chegaram e tiveram esse contato, que eles poderiam se organizar, estabelecer suas leis, criar um Estado, isso tudo foi uma bênção, era a mão do Senhor nesse momento aí. Eles precisavam disso. E Brigham Young entendia isso perfeitamente. Tá? Então, foi uma bênção muito grande, porque Brigham Young ele foi aceito como governador da província de Utah. Ele foi governador. Ainda teve 9 líderes que foram inclusos, né? Para tomar conta lá da corte, né? Vamos supor como se fosse hoje um vereador, um ministro. Então, isso foi importante para a igreja, né? Ter essas pessoas que conheciam o Evangelho, que iriam estabelecer leis, e hoje, eu não sei quais são as leis
que são estabelecidas lá em Utah, mas tenho certeza que muitas delas são amparadas e muito firmes dentro do Evangelho, tá? Porque foi sob a orientação de homens inspirados por Deus, tá bom? Nós temos esse personagem, Juiz Brockus. Ele foi uma pessoa assim que queria atrapalhar um pouquinho, né, o progresso da igreja. Alessandra, lê para mim o primeiro e o segundo, eu leio o azul. Em setembro, Brooks pediu Isso. permissão para falar numa conferência especial da igreja. Alegou que queria solicitar fundos para um monumento em homenagem a George Washington. Insinuou que as esposas plurais deveriam abandonar seu casamento antes de contribuírem para o fundo. São duas coisas que ele veio com esse propósito. E ele começou nesse discurso, que eu acho que se Brigham Young pudesse ter voltado atrás, não ter permitido, eu faria. Mas não sabia que o homem ia fazer isso, né? Ele também acusou os santos de não serem leais ao país. Isso aí foi muito chato. E o governo dos Estados Unidos o governo dos Estados Unidos não os prejudicou, disse ele. O estado de Missouri é que deve uma reparação e nós também, devido àquela perseguição que nós já aprendemos lá na frente. Esse estado de Missouri, muito tempo depois que foi se retratar, né, tempo recentemente aí, reconheceu que eles foram realmente rudes com os membros da igreja. Mas esse Brooks aí, ele causou um mal-estar nessa conferência muito grande. Aí vocês imaginam os membros da igreja exigindo que Brigham Young desse uma reparação aí, né? Houve um alvoroço, quando vocês estudaram, vocês perceberam isso aí. Os membros da igreja que estavam ouvindo não gostaram. Nessa época, também a gente vê que a igreja já estava praticando o casamento plural. E assim, foi muito delicado esse momento, mesmo porque a igreja estava se organizando como Estado. E isso talvez não soasse bem aos ouvidos, né, do presidente, né, da comissão de juízes e qualquer líder que visse isso como uma afronta à família, né? Então, por enquanto, isso estava sendo muito, né, só entre os membros, entre alguns, né? Então, era um momento muito delicado para a igreja nesse momento aí. E esse Brockus, ele sabia disso aí. Ele queria meter um pouco de fogo aí nessa situação. Vocês lembram desse cidadão, desse oficial, Thomas Ken? Acho que foi na penúltima aula. Na nossa segunda ou terceira aula, ele apareceu. Ele foi muito importante quando ele visitou o acampamento e ele foi ver como estava a situação, foi dar um apoio, entendeu? Ele foi, na verdade, dar uma olhada e ele ouviu um pouco do Evangelho, viu o que tinha, o que era essa proclamação, e ele ali resolveu apoiar bastante. E ele continuou nesse episódio também sendo um grande porta-voz ali entre Brigham Young e a liderança dos apóstolos e o governo dos Estados Unidos, né? Então, olha, mais uma vez, o capitão Thomas intercedia junto ao governo americano em favor dos líderes da igreja. Ele havia aconselhado os mesmos a anunciarem abertamente a prática do casamento. Então, o que ele falava era isso: ó, Brigham Young, eu acho melhor você logo, né, deixar isso bem às claras para não ter problema. Mas até então, Brigham Young não tinha feito isso. Estava ponderando muito como ia acontecer. Mas no final tudo ficou em paz. Brigham Young continuou sendo governador e novos líderes governamentais foram enviados para substituir Brockus e outros que tinham partido de Utah. Então, ou seja, o senhor deu um jeito aí de que essas peças aí pudessem ficar bem longe de Utah. Isso de fato aconteceu. Manter a prática em sigilo por mais tempo parecia ser algo tanto impossível quanto desnecessário. Esse era um ponto, tá? E era o momento certo para tornar público o casamento plural e decidir explicar a prática mais plenamente aos santos e ao mundo em geral, em uma conferência de 2 dias
que seria realizado sobre o trabalho missionário. Então, ou seja, proclamar o evangelho e ter esse detalhe da doutrina do casamento, do princípio do casamento plural, foi assim algo que deixou um pouco os ânimos bem aflorados da liderança. Alguns membros da igreja nem entendiam muito como estava sendo isso, tá? Porque não estava sendo aberto nem para eles ainda, ok? Alessandra, lê para mim o último, por favor. A conferência teve início em 28 de agosto de 1852. Naquele dia, a primeira presidência chamou 107 homens para missões na Índia, em Sião, na China, na África do Sul, na Austrália, na Jamaica, em Barbados e em outros lugares do mundo inteiro. Muito bem, viu? Então a igreja já estava já expandindo já para a Europa, já estava atravessando o continente, já saiu ali dos Estados Unidos, já saiu ali daquele, já estava indo mais a longe. Vocês verem como a igreja já estava crescendo, tá? Vocês lembram da chegada deles, que já falamos, e o progresso em Utah. Era a cidade de Utah, como ela estava nesse momento em que a igreja estava se estabelecendo como governo, tá? Muito legal, né? Significa que o Senhor realmente mostrou a Brigham Young, e esse era o lugar. Olha as montanhas lá atrás, né? E eles já estavam se estabelecendo. Hoje vocês conhecem como está, mas antes, no início, era assim, bem simples. Eu queria passar esse filme para vocês, rapidamente. Esse vai. Ele é online, então ele vai demorar um pouquinho para entrar. Mas queria que vocês percebessem bem a mensagem dele. Agora. Acho que você já conhece. Parou aí para vocês? Parou. Sim, Parou, né? Deixa eu ver aqui, não sei se foi. Esse foi meu note também. Travou aqui. Tá passando? Tá passando para vocês? Sim. Tá, ok. Bem, eu vou tirar aqui a apresentação. Queria finalizar. Um minutinho.
Antes, eu tô no ar aí? Tá sim. Ah, legal. Você deu, que deu um bug aqui. Mas, encerrar o processo. Eu quis fazer duas coisas ao mesmo tempo, para ficar travou aqui. Mas eu queria finalizar desejando ouvir muito a Alessandra e o Alisson. Como vocês se sentem em saber que vocês fazem parte disso? E Jesus Cristo permitiu que vocês pudessem conhecer o Evangelho, fazer parte. Vocês são pioneiros em qualquer circunstância que vocês possam imaginar. Vocês são um legado na família de vocês. Como é que vocês se sentem em saber de ter uma responsabilidade para ser um exemplo, mas saber que vocês estão deixando um legado? Assim como os pioneiros deixaram, e hoje nós vamos ter a Alessandra primeiro, depois o Alisson. Eu estava conversando com minha mãe esses dias, estávamos na capela, eu acho, e eu falei assim para ela, mãe, você já pensou que você é a primeira pessoa, até onde nós sabemos, da nossa família que conheceu o Evangelho? E da minha mãe já. Hoje ela e eu só estamos ativas, mas minha irmã batizou, tem uma prima também que eu pude ensinar a ela o Evangelho. E eu estava falando daqui a gerações, né, outras gerações que virão, eles vão saber que a senhora foi a primeira até a poder conhecer o Evangelho, a aceitar e com isso vai ter um legado, né? Então, eu fico pensando muito nisso, de lembrar dos pioneiros, do que eles passaram, de tudo que nós temos hoje. E eu me sinto muito grata também por ter nascido nessa época. Claro, nós não devemos comparar épocas, mas eu, eu sou muito grata por ter nascido nesses últimos dias, de poder conhecer o Evangelho, de poder ter todas as coisas, como eu digo. Tem o templo perto, nós temos capelas, nós temos ahn, as escrituras, tanto em mãos, tanto impressa como no meio digital. Então, nós temos todas as coisas para viver o Evangelho. E isso me faz muito feliz. Muito obrigado, Alessandra. O professor precisou sair, eu acho que travou o computador, acabou saindo, mas muito obrigado. Foi excelente. Meu Deus. O Alisson quer falar também, o Alisson? Eu fico pensando como, quando ele falou no vídeo, né? Somos pioneiros, somos negados aqui do mundo, né? E realmente a gente é o pioneiro, né? Eu só, só que eu não nasci no convênio, mas fora isso, também a gente é pioneiro também. Mesmo que a gente não nasce no convênio, a gente é um pioneiro. Como a Alessandra falou isso, né? Foi a mãe dela que conheceu primeiro. Quem conheceu primeiro da minha família foi a minha avó. Depois que conheceu o restante da família, depois foi a gente que conheceu. E, e também a gente vai deixar negado aqui também, né? Um exemplo também para nossos futuros filhos e futuros que virão por aí também. A gente, quando a gente partir dessa, a gente vai deixar um legado, sim. Um exemplo que onde foi na conferência, na, foi na devocional no sete, foi no sábado que teve, que o presidente falou assim, teu pai deixou um exemplo, seja esse exemplo que teu pai deixou para ti. Que também vou fazer isso com meu filho, deixar um ótimo legado para ele, né? Servir as pessoas, né? Como eu sou também.
Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por compartilhar com a gente. Bom, meus amigos, então, é, eu vou encerrar aqui a aula em nome do professor. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são excelentes, contribuíram muito com a nossa aula de hoje. E, para finalizar, eu gostaria de pedir para a Alessandra fazer a oração para nós. Pode ser, Alessandra? Posso. Muito obrigado, meus amigos. Daqui a pouco, às 20h30, a gente começa a aula de Entendendo a Adoração no Templo, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Tchau.